Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem vivido momentos que é só Deus, né? Temos que fazer igual Elias, né? Zombar dos falsos profetas, né? Os profetas de Baal. A gente vê aí, irmãos, nos últimos dias, eu falo, meu Deus, como é que pode essa pessoa não ter vergonha de falar que tem tantos anos de convertido? De ter sido consagrado a pastor, a presbítero, a diácono, a apóstolo, a bispo, e não tem entendimento nenhum da palavra. Que Deus é esse povo fala que serve, irmãos? Que não conhece a Deus, não tem conhecimento nenhum de Deus. Estão igual os dois discípulos que caminhavam ali para a cidade de Emaús. Eram discípulos de Jesus, mas não conhecia. O Senhor Jesus acompanhou eles no caminho, eles falavam a respeito de Jesus, mas o Senhor Jesus estava do lado deles e eles não conheciam. Por que eles não conheciam? Porque não examinaram as Escrituras. Eles não tinham conhecimento nenhum das Escrituras. Eles sabiam que o Senhor Jesus era varão valoroso, profeta poderoso em obras, ou seja, eles contemplaram sinais e maravilhas, ouviram falar que o Senhor Jesus cura, testificaram essas coisas, porém não conhecia Jesus. E nos últimos dias eu tenho visto alguns vídeos, né? Nem para assim para ver na sua totalidade, mas pelo título você já vê, muitas das vezes, irmãos comentando a respeito da morte do missionário Davi Miranda. As pessoas parecem que não lêem a Bíblia. A palavra de Deus fala que ele cria o mal para poder fazer o bem, né? E a gente vê ali que eu nem era convertido ainda, mas se eu não me engano, em 2015, o Senhor tomou o pastor Davi Miranda, né, o missionário Davi Miranda, e ali ele falou a respeito do que estava por vir sobre a igreja. Ele falou que muito em breve o Senhor já ia o levar. A palavra de Deus fala em Amós 3,7: eis que o Senhor Deus não permitirei mal algum acontecer, se antes anunciar os meus profetas, os mensageiros. Então, o Senhor já tinha dado sinais para o missionário Davi Miranda, que estava prestes a recolhê-lo, né? Não estou aqui defendendo ele, né, irmãos? Porque quem nos defende é Deus, né? A gente aceita Jesus para ser defendido por ele, não pelos homens. Quando a gente está no mundo, é um defendendo o outro, um engolindo o outro. Aí, irmãos, ali ele teve a notícia, né? Segundo informações, ele recebeu a notícia de um suposto sequestro da irmã Leia Miranda. E ali ele veio se fartar, teve um ataque fulminante e morreu. Irmãos, que benção! O Senhor já me ensinou há muito tempo que quando o homem está em retidão com Deus, ele está apto a ser salvo, ele tropeçou. A Bíblia fala que melhor o fim das coisas do que o começo, que o meio, né? Então, enquanto o homem está em retidão, o Senhor já me fez saber que ele recolhe aquele homem de maneira espontânea, né? Ele não precisa de passar por um leito de enfermidade, igual a gente vê muitos passando. Ele não precisa passar pelo leito de dor. A morte dele é espontânea. Simplesmente ele morre ali e o Senhor Deus o recolhe. Entendeu? Então a gente vê que a morte do missionário Davi Miranda foi uma morte repentina. Nós servimos um Deus misericordioso, piedoso, poderoso em obras. Um Deus, amados irmãos, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a gente vê irmãos aí, irmãs que foram desligados do ministério, não porque pregam a doutrina, mas porque são fofoqueiros, são fofoqueiras, né? Não tem sabedoria para exortar, exorta com ira, com ódio, com intuito de vanglória, né? Muitos exortam apenas para se aparecer, né? Apenas para ganhar visualizações, serem aplaudidos pelos homens, mas não exorta no intuito de ver as almas arrependidas. A gente vê que boa parte dos exortadores da sã doutrina e do YouTube são pessoas carregadas de ódio, mágoa, fala da mesma pessoa todo dia. Você vê que eles não desejam o arrependimento daquela pessoa, mas quer que aquela pessoa vá para o inferno. Eles teve aquela pessoa em vida no inferno. O desejo do coração é tão maligno, é tão forte, que eles veem aquela pessoa em vida no inferno. Então, a gente vê aí que o Senhor recolheu o missionário Davi Miranda ali de forma espontânea. Né? A morte dele foi espontânea, não cabe nossa lá quem subiu a altos céus ou quem desceu à extremidade da terra. Porque nós não estamos aqui para julgar, mas sim somos, né, irmãos, observadores das Escrituras.
Mas a Bíblia fala que nós podemos julgar segundo as Escrituras. E segundo as Escrituras, a Bíblia fala que o homem andar errante a sua vida toda, mas se no último dia de vida dele, ali, né, não fala bem no último dia de vida, mas fala se ele morrer praticando bem, esse tal será salvo, porque o Senhor não o condenará. O Senhor, né, irmãos, esquece do mal que ele praticou e o salva pelo bem. Mas também, se o homem viveu uma vida inteira praticando bem e veio morrer praticando mal, o Senhor Deus esquece o bem que ele praticou e o condena pelo mal. Então ele teve uma morte espontânea, irmãos. A minha avó, já contei no meu canal, a minha avó tem familiares meus que é inscrito aqui no canal, eles não são de manifestar, mas são inscritos, então se eu estivesse mentindo, eles poderiam contestar. Mas os irmãos de onde eu congrego, que é a mesma igreja até hoje, né, do bairro Tropical e PDA do bairro Tropical, são prova disso. A minha avó, né, com quase 50 anos de convertida, ela mesmo, nos últimos meses de vida dela, ela veio sofrer um neurisma cerebral. Ela teve um neurisma cerebral e ficou acamada, usando fralda, ficou muda, surda. Então, nós lá na igreja levantamos uma corrente de oração, a campanha de oração em prol da vida dela na igreja e na casa dela, até que o Senhor Deus devolveu a ela a audição e a visão. E ali ela também conseguiu, né, sair da cama e ficar na cadeira de rodas. Então minha avó ia diariamente na igreja, nós ia lá, buscava ela, subia para a igreja, que era próxima à rua da casa dela, na esquina, e ela ia. E eu orava com muito vigor, com muita fé, porque o Senhor, pela sua misericórdia, me usou para curar 3 cadeirantes, né? 3 cadeirantes, para curar cegos, já mudo, pessoas em estado vegetativo. Então eu pus minha fé em ação em prol da minha avó, também orava com aquele vigor, com aquela fé. Até que um dia o Senhor me fez saber, por intermédio do Espírito Santo, que a minha avó tinha magoado 2 pessoas, né? E guardava mágoa de 2 pessoas. E ela tinha que reconciliar com essas pessoas, porque o Senhor me fez saber que ela estava pedindo a Deus para recolher ela, mas o Senhor Deus falou que se ela não se humilhasse e se ela não reconciliasse com essas pessoas, se ele recolhesse ela na situação que ele estava, ele teria que lançá-la no inferno. E como não era a vontade dele de lançá-la no inferno, era para ela se examinar, né, e reconciliar com essas pessoas. Orei a Deus, contei para os meus familiares, falei com a minha mãe. Minha mãe olhou para mim e falou: Marcinho, você tem certeza? Eu era novo convertido, eu tinha em média 1 ano e meio de convenção. Falou: Marcinho, você tem certeza, Marcinho? Porque mãe é uma mulher de bom testemunho, mãe orou para vocês tudo, você vai lá e fala para ela acamada nessa situação, isso aí, você tem que ter muita certeza. Eu falei: mãe, eu tenho certeza que foi o Senhor que me fez saber. E Deus fez saber que ela está orando, pedindo a ele para recolher ela, mas o Senhor mandou falar que enquanto ela não reconciliar com essas pessoas, ele não vai. Porque se ele recolher ela na situação que está, vai lançar ela no inferno. Chamei minha mãe e meu pai, né, para estar indo lá comigo o irmão Douglas também. O irmão Douglas é testemunha. Hoje em dia está morando em Capelinha, ele é testemunha disso. Se ele ver esse vídeo, ele pode até comentar esse respeito. Aí, oramos a Deus, irmãos, e fomos lá, né? Depois de 1 semana que eu tive essa visão. Fui lá em plena sexta-feira, a casa da minha avó lotada de netos, né, que são meus primos. E ali falei: pessoal, vou vir fazer uma oração para Dindinha. Aí me levaram até o quarto dela, nós fomos lá. Ela bem debilitada, acamada, dei ela a benção, Pai do Senhor Jesus. Meus pais também saudaram ela, o irmão Douglas. Meus primos e primas todos já chegaram no quarto na hora, e tios, para acompanhar a oração. E ali então eu falei com ela, falei: ô Dindinha, nós chamava ela de Dindinha, falou: Dindinha, eu tenho uma palavra de Deus para te dar e um recado da parte de Deus para te passar também. A senhora está disponível a ouvir? Ela: sim, meu filho. Falei: beleza. Oramos a Deus, li a palavra e posteriormente falei com ela, falei: Dindinha, o Espírito Santo de Deus me fez saber que a senhora tem que reconciliar com algumas pessoas. O Senhor fez saber que a senhora tem mágoa de algumas pessoas e Deus quer que a senhora abra o coração, porque a senhora tem pedido a ele para te recolher, não tem? Ela tem. Eu falei: pois é. Mas só que o Senhor mandou falar que se ele fosse te recolher na situação que a senhora estava, ele teria que te lançar no inferno, porque com mágoa ninguém vai ser salvo. Se a senhora não perdoar os homens, Deus também não te perdoa. Minha avó abriu o olho desse tamanho, ficou, entre aspas, na hora meio que irada. Ela falou: menino, vigia, você tem certeza? Eu não tenho mágoa de ninguém, não.
Falei, ô Dindinha, eu tô falando o que Deus falou, né? A senhora se examina, porque Deus não é mentiroso. Meus primos já me olharam assim, com a cara não muito boa, outras pessoas. E ali oramos a Deus e me retirei. Passou cerca de uns 7 dias mais ou menos, a minha avó me liga, né? E falou comigo, como assim, eu tava buscando de Deus aqui e o Senhor me fez saber que eu tenho que pedir perdão para a irmã fulana e para o irmão fulano. Tá vendo, irmãos, como que o inimigo tenta nos enganar? Tem gente aí com mágoa tomando Santa Ceia, dando Santa Ceia, né? E pregando a palavra, corrigindo todo mundo, né? E não sabe que está caminhando a passos largos para o inferno porque tem mágoa de alguém. E ali, passei para ela. Aí ela reconheceu, depois de uns 7 dias, né? Ela entrou em contato comigo, o senhor fez ela saber quem era. E ela me falou que reconciliou com essas pessoas. Minha mãe também me falou, outras pessoas me falaram que ela foi lá. Uma dessas pessoas não quis estar indo lá pessoalmente, mas conversou com ela por telefone, liberou o perdão, né? A pessoa nem sabia que ela tinha mágoa dela. E o outro irmão foi lá, né? Já foi ter dirigente dela, foi lá na casa dela, foi ter com ela. Ela pediu perdão para esse irmão, eles conversaram lá. E aí, irmãos, passou cerca de 3 dias, minha avó passou um mal mais forte e Deus a recolheu. Então a minha avó sofreu no leito de hospital. Minha avó sofreu mais ou menos, se eu não me engano, em torno de uns 6 meses entre cama, cadeira de roda e internação de hospitais. O missionário Davi Miranda foi repentina a morte dele. Vocês acham que Deus não ia ter misericórdia dele? Se Deus tem misericórdia de fofoqueiro que fica o dia todo falando da vida dos outros, né? E Deus tem poupado a vida deles, a alma deles ainda. Deus tem misericórdia de traficante, de pedófilo. Deus teve misericórdia de Davi, que tramou todo aquele mal contra a vida de Úrias, né? Deus teve misericórdia de Acabe. Até nos últimos dias de Acabe, Deus enviou Micaías para falar para ele não ir até Ramote Gileade pelejar contra o rei, porque se ele fosse, ele ia voltar de lá morto, né? Mesmo assim ele foi. Deus não teria misericórdia do teu servo, o missionário Davi Martins de Miranda? Né, irmãos? Deus não teria misericórdia? Será que esses cavacos de barro da língua grande que fala de um homem que já morreu, será que eles também, né, irmão, não são contemplados por essa misericórdia de Deus? Será que eles estão tendo uma vida totalmente reta diante de Deus? Então, irmãos, nós temos que vigiar, né? Nós não devemos aqui fazer live defendendo uns aos outros, não. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Eu não aceitei o Senhor Jesus para alguém me defender. Quando eu confiava no homem, eu confiava no homem. Hoje eu confio em Deus, amém? Então, vamos vigiar, irmãos, com essas falácias, né? Tem muitos falastrões aí, pessoas que, francamente, eu falo, meu Deus, como é que pode uma pessoa ter 30, 40, 50, 20, 10 anos de convertido e cometer umas gafes dessa, né? Envolvem pecados corriqueiros, coisas que até um cego vê, até um surdo ouve, até um mudo fala que está errado, né? Coisas, amados irmãos, que o ímpio sabe que está errado, né? Uma pessoa que vive falando da vida alheia, entendeu, igreja? Então, é por isso que a gente vê pessoas sem paz, a pessoa sobe no altar, tem muitas irmãs aí, muitos irmãos que sobem no altar e parece ser fogo puro, mas não é. Quando sai do altar parece que foram saqueados, estão vazios. Às vezes, quando está no altar, por misericórdia daquelas almas que foram lá ouvir a palavra de Deus, Deus até toma a boca delas e fala por causa daquela pessoa. Mas Deus não acompanha eles. Quando eles pisam da porta da igreja para fora, o Espírito de Deus já se retira, qualquer manifestação do Espírito Santo de Deus, e continua a fofoca, a tristeza, a depressão, o desejo de morte, a vergonha e o próprio desprezo, né? Então, vamos, né, irmãos, procurar aproximar mais de Deus, vamos vigiar, né, com as más conversações. A palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, quando as pessoas envolvem rodas de contenda, fofoca, corrompe os bons costumes. Eles não medem palavras para dirigir uma pessoa. A Bíblia fala que a luta não é contra carne e sangue, e o povo hoje em dia só luta contra carne e sangue, porque não tem unção para lutar contra demônios. Aquelas orações gritando, porém vazias, sem efeito, né? Tem pessoas que pensam que ter unção é ficar berrando no altar, gritando, mas não tem domínio, não tem poder sobre o demônio. Quando prega, as pessoas até dormem no banco, né? Porque está sem a unção, né? E quem anima a igreja é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.